Fala galera, beleza? Sou Daniel, sou mais um adicto em busca da minha recuperação e me encontro limpo hoje. Gostaria de agradecer aí a galera da abstemiologia.com. Esses caras são fantásticos, esses caras mandam matérias pra gente falando sobre como se manter limpo, como ficar limpo. Na verdade, a abstemiologia é isso, né? É o manter-se longe de drogas ou álcool, ter percepção bem atenta em relação aos comportamentos que pode gerar o uso de drogas. Lembrar vocês também que estamos aí precisando muito de colaboração, de assuntos, de matérias, o que você tiver, vídeos, bate-papo, entrevistas, o que você tiver aí a respeito de assuntos relacionados à adicção, de abstinência, terapeutas, psicólogos, para que a gente possa levar adiante aí essas informações e quem sabe aí vir ajudar uma pessoa que está sofrendo aí nas garras da adicção ativa. Então vamos lá, galera. Vamos começar então sobre a abstemiologia. Qual é o tema específico hoje que eles mandaram agora à tarde? Eles mandaram agora sobre recaída tardia. Esse modelo de recaída é extremamente perigoso, sobretudo para as mulheres. Aí, mulherada, prestem atenção, viu? Existem várias espécies de recaídas, mas qual é a pior delas? Qual é a recaída que gera os efeitos mais danosos na vida de alguém? De modo geral, ao comparar o processo de recaída de pessoas com curto período de abstinência, até 2 anos de abstinência, por exemplo, ao processo de recaída dos abstêmios com longos anos de abstinência, por exemplo, o pessoal que está acima aí de 15 anos, vão nos assustar com os resultados. Empiricamente, o número de mazelas geradas pela recaída aos longos anos da vida abstêmia é assustador. Inclusive, essa é a modalidade de recaída que mais culmina em mortes, principalmente no que tange ao suicídio. Prestar atenção, galera, a parada é séria. Sem dúvida, uma das fases mais perigosas da abstinência ocorre entre o 10º e o 16º ano da abstinência. Denomino geralmente o processo de recaída da pessoa com longos anos de abstinência como sendo recaída tardia. E você sabe o que é esse fenômeno? O material disponível na internet sobre a recaída é muito vasto. Existem diversas formas de analisar esse fenômeno e, sem dúvida, isso é um tema muito interessante. Aliás, o sistema atual se dedica intensamente a estudar a adicção e as formas de retorno à adicção, o que gira em torno dela, né? As recaídas, mas peca gravemente pela falta de cientificismo no que se refere à abstinência ou vida abstêmia. De fato, o processo da abstinência sofre um enorme déficit informacional. Foi pensando em tornar esse sistema um pouco mais equilibrado que desenvolvemos os estudos da abstemiologia. No tema que será estudado a seguir, não me proponho a reanalisar intrinsecamente o evento da recaída, já que isso, como visto no parágrafo anterior, seria apenas dizer mais do mesmo. Assim, a causa da recaída em si, para esse estudo, será irrelevante. Desse modo, os motivos que conduziram a pessoa à recaída, reservas, fissuras, gatilhos, mecanismos mnemônicos ou técnicas de prevenção nesse estudo serão deixados de lado ou ficarão em segundo plano. Farei somente um apontamento relevante no que se refere à recaída na abstemiologia. Entendemos a recaída como sendo um processo de modo que somente a última etapa
desse desdobramento casual é que consistirá efetivamente na reintoxicação física da pessoa. Explicando com mais detalhes, imagine que a reintoxicação física é o ápice de uma pirâmide e que todos os andares embaixo desse ápice correspondem ao processo de recaída. Assim, a pessoa estará recaída muito antes de se reintoxicar-se fisicamente. Dito de modo simples e direto, o uso de drogas ou álcool representa não mais que a ponta de um iceberg de um longo processo de recaída. Para facilitar a compreensão, a seguir mostro o desenvolvimento do processo da recaída. Só um instante, deixa eu me posicionar aqui. Imagine uma pirâmide de recaída para a epistemologia, que inclusive já foi falado aqui para vocês como funciona essa pirâmide de recaída. Após essas breves explicações, passo diretamente à seguinte indagação: no que se constitui o fenômeno da recaída tardia? Veremos. Pense na seguinte situação: a pessoa possui 15 anos de vida abstêmia, de vida limpa, sem uso de substância, mas acaba recaindo, reintoxicando-se fisicamente. Em suma, após muitos anos vivendo no processo de abstinência, determinada pessoa, por motivos que, como dito antes, não serão analisados aqui, retorna ao uso de drogas ou álcool. Veja que nesse caso estaremos diante de uma pessoa que possui longa experiência de vida abstêmia. A partir de agora, analisaremos esse evento de maneira objetiva. A pessoa que possui muitos anos de vida abstêmia estará provavelmente sentindo-se bem fisicamente, com sua vida financeira equilibrada, possuindo bons laços afetivos. Suas eventuais comorbidades estarão sob certo controle e sua família estará mais segura e confiante. Por outro lado, sabemos que quando uma pessoa recai, por exemplo, devido ao fenômeno presente no diagnóstico da adicção, conhecido como aumento da tolerância, pois é, ela tende a consumir altas doses de sua droga de preferência. Agora, peço aos leitores, aos ouvintes, que reflitam apenas e somente com foco no seguinte raciocínio: uma pessoa que está há muitos anos em abstinência, limpa, sem uso, e já conseguiu reequilibrar as suas finanças, ao recair, irá consumir altas doses de droga da sua preferência, e em regra tem verbas financeiras guardadas para isso. Então, qual será o efeito gerado por essa recaída? Estaremos diante de uma recaída com efeitos moderados, graves ou gravíssimos. Você consegue perceber a magnitude dessa recaída? Por isso, podemos afirmar que as pessoas com 10, 15 ou 20 anos de abstinência, se recaírem, terão, em regra, processos autodestrutivos muito impactantes. Aliás, existem inúmeras partilhas que sinalizam esse modelo de recaída. Essa recaída, por acontecer após muitos anos de abstinência, ela é denominada como recaída tardia. Pois é, podemos elencar algumas características da recaída tardia. Por exemplo, nessa recaída, a pessoa possui muitos anos de abstinência. Vamos fazer uma outra análise. Devido ao longo período de abstinência, a vida, de maneira geral, está muito bem. Está muito bem equilibrada, está tudo tranquilo. O tempo da duração dessa recaída é muito longo. Em alguns casos, chega a durar vários anos. A idade dos abstêmios que sofrem essa recaída tende a ser elevada.
recomeçar após a recaída é muito difícil. Uma vez que a pessoa possui idade muito mais avançada do que aqueles que estão iniciando o processo de abstinência pela primeira ou segunda vez, via de regra, embora a reintoxicação física ocorra após muitos anos de abstinência, o desencadeamento do processo de recaída inicia muitos tempos antes. É uma parada muito louca isso. Durante a recaída tardia ou logo após, o número de pessoas que praticam suicídio, infelizmente, é muito elevado. Existem diversos elementos de prejudicialidade intensos e intrínsecos nesse processo de recaída. A sensação do fracasso, dificuldade de retorno à vida abstêmia, agravamento de patologias, perdas financeiras de grande volume, são algumas das consequências. Essa é uma das recaídas mais impactantes do grupo feminino, mulheres abstêmias, já que questão biológica associada à idade, questões etárias hormonais, por exemplo, podem vir como gatilhos e desencadear fissuras. Presta atenção, mulherada. Inúmeras comorbidades podem se desenvolver durante esse longo processo de recaída. Em síntese, a recaída tardia consiste no desencadeamento do processo de recaída, culminado pela desintoxicação física do abstêmio que estava há muitos anos em abstinência. Toda recaída é algo gravíssimo, sobretudo para aqueles que possuem muitos anos de vida abstêmia. Cuidado, galera, vamos se atentar para que, infelizmente, isso não ocorra e não venha a ser um momento destrutivo e último de nossas vidas. Um grande abraço aí, espero ter ajudado. Desculpa o vídeo intenso, o vídeo grande, mas são informações necessárias. Valeu!